Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta aí, meus caros amigos. Hoje quero falar com vocês um bocadinho sobre a NOS que lançou hoje informação, dia 1 de julho de 2026, de que chegou finalmente com a sua fibra óptica aos 308 concelhos de Portugal. Com isto, para além de analisarmos este feito, pela segunda maior operadora em Portugal, eu quero também convidar-vos para fazermos aqui uma pequena reflexão, não só sobre este feito de nós, como também em todas as coisas que fizeram com que nós conseguíssemos chegar aqui e achar que isto é um grande marco, mas na minha opinião não é. Portanto, convido-vos para virem aqui analisar um bocadinho isto comigo, garantindo sempre duas coisas. Em primeiro lugar, vou pedir já o teu like. Porquê? Porque é absolutamente fundamental para que o YouTube perceba que as pessoas estão a gostar e que divulguem o vídeo, e contar com o teu comentário de análise a estas coisas, porque o principal objetivo é que nós façamos aqui uma comunidade e onde cada um de vocês tenham também oportunidade de expressar os vossos pontos de vista, que na minha opinião são muito relevantes, porque vocês são muitos, há muitos pontos de vista diferentes e eu todos os dias aprendo com vocês. Bom, vamos avançar aqui para a tela, porque aqui é que é importante para começarmos para o ecrã. Peço desculpa, disseram-me, eu normalmente digo para a tela e dizem que está errado, é para o ecrã. Está corrigido, amigo. Bom, então, o que é que acontece? A NOS concluiu esta semana um dos maiores projetos de expansão de infraestrutura de telecomunicações da sua história. A operadora nacional chegou com fibra óptica a todos os 308 concelhos de Portugal, incluindo continente e ilhas, após 10 anos de investimento contínuo e de um esforço financeiro total superior a 326 milhões de euros, ok? O plano arrancou em 2015, altura em que a NOS iniciou um programa ambicioso de expansão da sua rede de fibra. Em 10 anos, a operadora duplicou a cobertura da sua rede, chegando a mais de 92% das casas portuguesas. A concretização deste objetivo implicou a construção de cerca de 1.500 km de rede de fibra própria. Aqui o administrador da NOS destacou o propósito social desta iniciativa, referindo que este investimento tem um propósito claro, o de garantir que todos os portugueses têm à sua disposição tecnologia de ponta e serviços de excelência. A partir de agora, as populações têm uma maior liberdade de escolha e acesso à melhor net fixa e à melhor experiência em Portugal, ok? Bom, eu vou só aqui primeiro falar sobre a primeira coisa que me irrita solenemente neste tipo de análises, que é falarmos em percentagens e garantirmos que todos são as percentagens que nós falamos. 92% das casas portuguesas têm esta nova, esta incrível, esta magnífica rede da NOS. Mas aqui para o Sr. Daniel Beato, isto significa garantir que todos os portugueses têm à sua disposição tecnologia de ponta e serviço de excelência. Sr. Daniel, 92% não são 100%. E os 8% que aqui faltam são muitas milhares de casas que estão nas chamadas zonas brancas, para onde os senhores nunca tiveram interesse em olhar, e esse sim seria um propósito que poderia ser analisado como sendo um propósito social. Está bem? Aqui, o que está em causa é uma coisa tão simples como um propósito financeiro. Sítios onde vocês consideraram que podiam ter rentabilidade e onde consideram, acima de tudo, que não querem que a Mel esteja sozinha no controle desses mercados e, portanto, fizeram a sua fibra chegar lá para concorrer mais ou menos, porque a concorrência entre a Mel e a NOS sempre foi uma coisa também muito interessante de analisar e, portanto, não gosto de analisar as coisas em percentagens. As percentagens não representam a realidade dos factos, nunca fazem com que as pessoas se esqueçam da pequena percentagem que não está aqui englobada. Quando se fala em percentagens, o objetivo é sempre fazer parecer mais do que aquilo que é, e eu gosto muito mais quando se fala de número de casas, número de habitações e que não se esquece aquelas que ficam. Principalmente quando se está a falar em concelhos e não em freguesias, porque é muito giro dizer que se chegou às 308 freguesias, mas se fôssemos verificar a 308 concelhos, mas se fôssemos verificar quantas das 3.200 e tal freguesias ainda estão em zonas brancas, talvez a análise não fosse tão interessante. Portanto, na minha opinião, eu gostaria de mudar este tipo de análise. É a minha opinião. Claro que as operadoras vão sempre fazer as coisas de maneira que pareça o melhor possível. E depois, que não se fale em propósito social e que se diga que todos os portugueses têm à disposição tecnologia quando faltam 8% só na rede da NOS, está bem? Portanto, como diz aqui, portanto, não fui eu que escrevi. Apesar disto tudo, e apesar deste marco da NOS, há aqui outra coisa também que me irrita solenemente, que é querermos pintar um quadro de que em Portugal nós somos os melhores do mundo, mas esquecemos da consequência disso, está bem? Fala-se muito da consequência por trás
dos baixos preços e que isso vai colocar ou dos problemas da regulação que coloca em causa o investimento. Fala-se muito dessa consequência, mas não se fala da consequência ao contrário, que é, se nós temos um elevadíssimo investimento em Portugal, é porque tivemos um elevadíssimo peso em cima das carteiras dos portugueses ao longo de décadas, não havendo uma concorrência séria, não havendo um preço ajustado àquilo que é a realidade financeira portuguesa, porque isso é o outro lado da moeda, ok? Esse é o outro lado da moeda, que é para estes senhores se sentirem confortáveis para realizar investimentos desta ordem, que nem são nada de especial, 326 milhões de euros face àquilo que é os lucros destas operadoras, ok? E se vocês forem verificar os EBITDAs, tanto da nós como da Mel, vocês vão conseguir perceber isso. Portanto, para estes senhores se sentirem confortável, eles têm que ter o porco do lado deles para vos dar uma bifana. Estão a perceber ou não? Portanto, a ideia é esta. Portanto, dizer aqui que Portugal se posiciona na vanguarda europeia em termos de cobertura fibra óptica, segundo os dados mais recentes da Anacom, revelava que no terceiro trimestre de 2025 o país conta com cerca de 6,2 milhões de alojamentos cablados é um bocado complexo, acho eu, com fibra, ok? Estes dados correspondem a uma taxa de cobertura de 95% dos alojamentos e estabelecimentos nacionais, o suficiente para colocar Portugal no quarto lugar da União Europeia na proporção de acessos de alta velocidade. Outra coisa que é relevante aqui é, reparem como temos 92% das casas com a rede atual de nós. Na somatória das 4 operadoras, que não são 4, são mais, né? Se nós formos ver entre Mel, nós, Vodafone, Digi, Ligat e formos ver, neste caso, a DS Telecom e pequenas outras operadoras regionais, portanto temos um manancial de empresas e nem assim conseguimos chegar a 100% do território nacional. Isto é muito relevante, esta questão da taxa de cobertura, que é, quando falamos que 2 operadores, 3 operadores, 4 operadores é muita coisa, nós nem com essa muita coisa toda que se fala aqui, nós conseguimos chegar a uma coisa tão simples como chegar a 100% do território nacional, e recordo-vos que Portugal é um dos países mais pequenos, ok? Portanto, se nós nem assim conseguimos garantir isto, imaginem o que é que seria com menos operadores. É a minha visão. Depois, a utilização da fibra, naturalmente, é uma análise que é feita aqui que faz todo o sentido, que é a adesão efetiva às redes de fibra é de 87%. Claro, todas as pessoas que tenham fibra à porta não vão utilizar outro tipo de soluções, até porque normalmente são as mais económicas e as que garantem melhores soluções. 8 em cada 10 clientes residenciais de redes de alta velocidade já utilizam ligações suportadas em fibra óptica, e no panorama competitivo a Mel mantém a maior rede proprietária do país, tendo sido o primeiro operador a alcançar, naturalmente sendo também ela a incumbente, e fala aqui, portanto, dessas percentagens, portanto, a nós com 33,4%, a Mel com 41% e a Vodafone com 21,7%, ok? Portanto, primeiras análises que eu tenho a fazer sobre este artigo é precisamente isto, ok? Não gosto de trabalhar em percentagens, não gosto quando se faz querer parecer o resultado maior do que aquilo que ele é. É um excelente resultado, não tenho a mínima dúvida em relação a essa situação. Considero, sem nenhuma margem para dúvida, que isto é positivo, mas não faço daqui uma ilação incrível de dizer que a partir daqui passaremos a ter muita concorrência e que passaremos a ter uma pressão sobre os preços por causa da chegada da nós. Antes pelo contrário, ok? Antes pelo contrário. Portanto, outra coisa que é relevante, e precisamente para ir ao encontro daquilo que eu estava a falar aqui sobre a situação das áreas brancas e do facto de ser diferente dizer que chegamos aos 308 concelhos ou chegamos a todo o país, é por causa disso que eu às vezes falo aqui sobre a necessidade de nós termos uma infraestrutura pública capaz de fazer aquilo que é a missão social que aqui o senhor de nós estava a colocar nos seus galões, a puxar dos galões para dizer que sim senhor, que nós estamos a olhar com cariz social e patati. Precisamos de uma empresa pública. Na minha opinião, apesar de eu saber todas as condicionantes da IP Telecom, eu acho que devia de ser ela e não empresas a operar no setor privado, nomeadamente a DS Telecom ou
a fibra global a operar estas redes grossistas, porque ao fim e ao cabo a fibra global faz parte, a Fast Fiber e a fibra global fazem parte do universo da Mel e portanto acaba por ser um fundo na mesma. Se formos olhar para aquilo que é Patrick Drahi, é só simplesmente um investidor que quer dinheiro e portanto não está muito preocupado com aquilo que é o investimento das próprias redes, ou pensar no futuro, ou pensar não sei o quê. Ele está a pensar no bolso dele, ponto final. Se olharmos para a questão da DS Telecom, é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de uma empresa de construção civil que tem interesse em ganhar dinheiro com as obras deste setor, deste segmento, e estamos a falar de um Cube Infrastructure que tem interesse em rentabilizar os seus investimentos, por isso é que teve aqui, maximizou os lucros e agora vai vender, fazendo múltiplos do EBITDA e transformando isso em lucros e adeus e vou fazer outra vez no outro lado qualquer. Portanto, ao fim e ao cabo, eu acho que a importância da presença da IP Telecom nestas zonas ganha mais relevância. Claro, nós podemos sempre dizer, mas a IP Telecom é gerida por um conjunto de pessoas que politicamente podem ou não estar comprometidas e que isso pode levar a menos escrutínio e pode levar a compadrios e pode levar ao não sei quê. Mas aqui vamos sempre bater à mesma questão. Regulação contra aquilo que é a necessidade de auditar uma empresa pública, a regulação feita pelos tribunais, feita pelos órgãos que têm o objetivo de analisar e escrutinar estas questões e não ser sempre pegar em dinheiro dos portugueses, pegar em dinheiros europeus e andar a esbanjar em projetos para ver se conseguimos que eles façam aquilo que eles já deviam ter feito, tendo em conta a sua grande missão social que muitas vezes apregoam. Portanto, temos aqui, em 2023, recordo-vos, na Anacom ainda estava João Cadete Matos, no governo ainda estava António Costa, e tínhamos então aqui um anúncio, com grande pompa e circunstância, que dizia que a fibra óptica vai chegar a todo o país até 2027. Portanto, estamos neste momento, dia 1 de julho de 2026, e eu quero ver se dentro dos próximos meses podemos dizer aqui estas coisas, porque estes chavões feitos são sempre muito lindos. Bom, o concurso público internacional para a instalação de redes de banda larga nas chamadas zonas brancas, territórios onde não existe cobertura de rede ou onde esta não revela a qualidade adequada, é um projeto que vai abranger mais de 400 mil casas em diversas regiões do interior, resultando na cobertura da totalidade do território continental até 2026-2027. Em causa está um investimento global de 425 milhões de euros, cerca de 150 milhões dos programas regionais de Portugal 2030, sendo o restante proveniente de fundos nacionais. Uma cerimónia toda muito bonita e tal, em que António Costa dizia, inclusive elogiava o regulador, vejam quem, aquele que andou para aí a fazer uma barafunda na Assembleia da República a criticar João Cadete Matos por causa daquilo que foi o leilão do 5G, mas depois diz aqui, sublinhou a dificuldade dos requisitos da Comissão Europeia, nomeadamente a necessidade de referenciação de rede de fibra óptica casa a casa, antes de destacar que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a conseguir realizar este trabalho pela mão do regulador do setor, a Anacom. Queres ver que a Anacom até era bem liderada? Digo eu. Bom, o projeto que vem correr para o mesmo objetivo de outros programas de investimento, com as novas ligações transfronteiriças para criar maior densidade entre a raia portuguesa e a raia espanhola, a aposta de valorização dos estabelecimentos de ensino superior nestas regiões, a criação de condições para reduzir os custos de contexto, na discriminação positiva em termos fiscais, nomeadamente o IRC, também o processo de centralização, ou seja, foi feita muita coisa. O objetivo acima de tudo era, a nível estrutural, fazer com que as pessoas olhassem para o interior, mas depois é necessário que haja telecomunicações e que haja internet e que haja telefones e que haja essa coisada toda para fazer com que as empresas não só possam operar, como também para que os trabalhadores se possam fixar nessas zonas, porque sem telecomunicações é tão mau como não ter água, luz ou gás na vossa casa em 2026. Portanto, isto para vos dizer o quê? Comparativamente àquilo que apregou aqui, neste caso a nós, mas a Mel a mesma coisa, porque estão sempre a encher a boca com o cariz social e sempre a encher a boca a dizer que faz e que acontece, e também foram eles que salvaram o mundo no tempo do Covid, porque sem eles não tinha existido a questão do programa escolar, que por acaso acabou por correr mal porque se percebeu que houve viciação do concurso público, nomeadamente um vídeo que eu fiz aí para trás onde dava conta que as operadoras tinham combinado entre si a questão da concorrência, não é? Para ganhar os concursos, para levar a internet às escolas, onde tivemos também a dizerem que no apagão foram fantabulásticos, e que conseguiram garantir e que o país percebeu a magnitude e a importância destes senhores, e portanto estão constantemente a encher a boca com a questão social, mas depois, quando se vai a ver, para chegar àqueles últimos 5%, quem é que lá mete a massa? São os portugueses.
não é? São os portugueses através dos seus impostos, são os programas. Está bem que nós, enquanto portugueses, até não podemos falar muito, porque na realidade nós somos mais consumidores daquilo que são os dinheiros provenientes da União Europeia do que contribuintes para aquilo que é a União Europeia. É uma realidade, é um facto. Mas os nossos fundos portugueses, os fundos nacionais, têm muita importância para a construção de outras coisas. E, muitas das vezes, o facto de ter que haver este tipo de financiamento por parte dos governos é estudado, naturalmente, ok? As operadoras não fazem assim investimentos porque dizem que não vale a pena. Mas se fizessem com o investimento, era possível fazer isso sem que tivesse um impacto tão significativo. O regulador poderia arranjar maneiras de o fazer e o próprio governo poderia pressionar nesse sentido. A diferença não era grande. Mas se nós podemos viver na mama, porque é que havemos de nós de ir a correr para ir fazer o biberon? Não é verdade? A gente espera que venha cá a teta da mãe e depois está-se bem. É a mesma coisa. Isto é mal comparado a falar aqui como o povo fala, é assim que funciona. Os senhores estão sempre à espera, sempre braços abertos para receber mais uns fundos, para receber mais umas coisas. O que é que vai acontecer? Vão pegar nestes valores e estes valores vão ser canalizados nas empresas grossistas e as empresas grossistas, como é o caso da DS Telecom, vão fazer o trabalho que as operadoras não fizeram e depois as operadoras vão simplesmente celebrar contratos com estas segundas operadoras grossistas e vão chegar lá a essas zonas, dizendo então que tiveram um cariz social fundamental e que chegaram agora às zonas que finalmente, depois de décadas, o governo ajudou a chegar lá o dinheiro. Pergunta: isto não é um bocadinho a mesma coisa quando se fala na necessidade de construirmos, por exemplo, uma ponte, construirmos um aeroporto e depois, entretanto, entregamos essa ponte a um privado, o privado faz o investimento e depois rentabiliza-o ad eterno, sendo que os portugueses vão estar a pagar aquilo 3, 4, 5 vezes o preço. As pessoas que vão estar nessas zonas abrangidas pela DS Telecom vão ter o mesmo preço que as pessoas que estão diretamente nas zonas onde a DS Telecom não aluga as suas infraestruturas. Não vão, ok? A Digi não vai chegar lá, a Uso, a U, a Amigo não vão chegar lá. Portanto, vão ficar condenadas aos preços que as incumbentes praticarem ad eterno. É melhor do que estarem sem internet, é melhor do que estarem no cobre, é melhor do que estarem em tecnologias antigas. É a solução que eu defendo? Não. Até porque nós não podemos esquecer uma coisa muito significativa, que é o que é que nos trouxe até aqui. E por causa dessa situação, eu dou-vos aqui um pequeno detalhe num relatório promovido pela Anacom, já em julho de 2024, portanto não me venham com cadetes, já estávamos com Sandra Maximiano, portanto que é para não virem com a história, mas o cadete exagerava, não sei o quê, para vos dar 2 pontos que eu acho que são importantes para as análises das telecomunicações. Primeiro ponto, meus amigos, estávamos em julho de 2024, já havia a chegada iminente da Digi, que viria a acontecer em novembro desse mesmo ano, mas Portugal vivia um paradigma muito diferente. Vou chamar-vos a atenção para esta primeira parte do gráfico, onde vocês conseguem ver que nos serviços móveis, nos 3 produtos e nos 4 produtos, quem reinava era a Novo. Ok? Quem reinava aqui era a Novo. E eu recordo-vos que a Novo era uma MVNO. Portanto, este preço que aqui estava era em cima da rede da Mel. Portanto, a Novo conseguia ter um preço melhor em cima da rede da Mel do que a Mel na sua própria rede, sem pagar custos de infraestrutura, de aluguer de infraestrutura. Portanto, só para vocês terem mais ou menos uma noção, claro que isto, já fiz um vídeo a falar-vos sobre o que é que levou a Novo a conseguir um acordo como este. Foi um processo também interessante de analisar aqui no canal, mas para aqueles fala barato que andam para aí a não perceber porque é que a determinada altura a Autoridade da Concorrência vetou, neste caso, a compra da Novo por parte da Vodafone, tem aqui uma excelente percepção da realidade muito pouco tempo antes de chegar a Digi. A única operadora que fazia os preços mais baixos em toda a linha era a Novo, ok? Apesar da Novo ser muito territorialmente limitada, até por conta daquilo que depois a Autoridade da Concorrência veio também a descobrir, essa questão cartelizada entre a Mel e a própria Novo, que viria depois também a ser condição estrutural para que fosse possível atingir os resultados que a própria Novo conseguiu, nomeadamente na contratação de serviços a preço muito interessante, neste caso do acesso à rede da Mel, mas era isto que ia acontecer, ok? Era mau o que nós tínhamos, porque a Novo não conseguia chegar a grande parte do país, mas era o que tínhamos, e era melhor conseguirmos ter alguma coisa do que não termos nada. Portanto, a Autoridade da Concorrência disse, jamais em tempo algum, estes senhores vão poder deitar a mão em cima desta operadora, porque a partir daqui estamos a matar a única que vai contra a cartelização instalada em Portugal.
inclusive a autoridade da concorrência não disse isto assim, disse que havia uma excessiva semelhança de preço, algo desse género. Uma forma mais pomposa de dizer a mesma coisa. Segunda coisa, é muito fácil nós andarmos a encher a boca a dizer que Portugal está extremamente bem colocado face aos outros países da União Europeia, e se nós formos olhar aquilo que é o nosso ranking a 27, nós estamos muito acima do meio da tabela. Para nós que estamos constantemente na cauda da União Europeia em praticamente tudo, em índices de tudo que tem a ver com qualidade de vida, em índices de salários, em matéria de salários, em matérias de qualidade de emprego, em matéria de habitação, em matéria de saúde, em matéria de tanta coisa, estamos sempre na cauda da Europa. Mas nós aqui conseguimos estar do meio da tabela para cima, meus amigos. Nós aqui já não estamos na linha da água. O que é que nos fez chegar aqui? Isto é que é relevante. Lembras-te de eu vos ter dito há bocadinho que as operadoras querem o porco do lado delas antes de vos darem uma bifana? Veja o que é que aconteceu. Atenção, quem diz isto é a Anacom, não sou eu, está bem? Mas vocês podem ir pesquisar mais, vão se surpreender. Entre o final de 2009 e julho de 2024, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 22,7%, enquanto na União Europeia diminuíram 8,7%. Vejam o desvio face à União Europeia que está aqui em causa, numa análise de pouco mais de 15 anos. Pouco mais de 15 anos separam estas duas datas e estamos com um desvio de quase 30%. Ok? Face àquilo que foi os 12 meses, portanto, comparado julho de 2023 com julho de 2024, o desvio face à União Europeia foi superior a 5,4 pontos percentuais. Sabem o que é que isto se chamou na altura? Chamou-se engordar a vaca o mais possível, porque vem aí tempos maus. Está bem? Fazer renegociações aos preços mais altos possíveis para pelo menos durante 24 meses aguentarmos a bujarda. Recordo-vos que estávamos em julho de 2024. Portanto, esses contratos têm efeito até à data que eu vos estou a falar hoje. Julho de 2026. Estão aqui os dados. Ok? Estão aqui os dados. Já havia aqui uma pequenina mexida em relação ao mês anterior. Tímida. Face àquilo que foi um desvio acumulado de quase 30% em pouco mais de 15 anos. Portanto, meus amigos, quando nós vimos dizer assim, mas nós estamos numa situação fantástica, mas nós estamos aqui com índices de investimento brutais, a nós investiu 326 milhões, a Mel investiu não sei quanto, estão todas a investir muito, e estamos muito melhor que os outros países. Estamos. Mas Portugal não é a Noruega, Portugal não é a Finlândia, Portugal não é a Suécia, Portugal não é um país que se possa dar ao luxo de ter um desvio acumulado em 15 anos de quase 30% de custo para uma população que vive mal, para uma população que tem dos salários mais baixos na União Europeia há 27, para uma população que se tem visto a ser ultrapassada pelos países de leste, que entraram muitos anos depois na União Europeia, para países que tiveram muito menos influência do que Portugal teve desde 86, dos chamados fundos comunitários, e que fizeram desenvolver Portugal para lá daquilo que eram as suas próprias capacidades. Portanto, esses países com muito menos anos e com muito menos fundos conseguiram ultrapassar Portugal. Portanto, não me venham com a conversa que Portugal é um país onde faz todo o sentido estarmos na vanguarda e termos as melhores práticas do planeta e as melhores velocidades e as melhores não sei o quê, vamos meter 10 em todo lado. Não. Portugal precisa de seriedade neste setor. Portugal precisa de não ter pessoas que estão aqui para se servir dos portugueses e não servir os portugueses. Não querendo com isto dizer que as empresas privadas não devam visar o lucro, não querendo com isto dizer que as empresas privadas não devam de garantir a rentabilidade dos seus investimentos. Não quero com isto dizer. Agora, não me venham dizer que fazem investimentos principescos, não me venham dizer que estão a pintar sanitas em ouro, quando o que nós queremos é simplesmente sanitas em todo lado. Estão a perceber ou não? Eu estou a utilizar exemplos ridículos, mas a realidade é isso. A realidade é esta. Porque na altura de levar sanitas aos sítios onde não vos interessa meter sanitas em ouro, é preciso serem os portugueses a pagarem para ir lá. Que é para vocês depois, sim senhor, depois de lá estarem as sanitas, vocês vão lá colar os vossos autocolantes nas sanitas que nós pagamos. Percebem? E ainda enchem a boca com a missão social. Isto é que enerva qualquer português. Está bem? Porque antes de estar aqui a falar e a choramingar, a dizer que a imprevisibilidade regulatória coloca em causa os investimentos, a pressão em cima dos preços coloca em causa os investimentos, antes de se andar a pintar um cenário dantesco para os portugueses, o que é preciso dizer é, e tem o cenário principesco onde vocês viveram ao longo das últimas décadas. Isso não interessa falar. Porque se continuarem com esse tipo de estratagema, pois então só vos resta esse processo, que é o processo
de uma coisa muito simples chamada consolidação. Porque na realidade, mesmo e nós em Portugal, não fazem sentido existirem em separado. Porque a operação é a mesma, o investimento é o mesmo, a visão é a mesma. Juntem-se, meus caros, juntem-se. Sejam felizes, mas não estraguem duas casas, está bem? Bom, inclusive, só para terminar aqui isto é quase um rosto, não é? Mas é a minha opinião, vale o que vale, cada um de vocês terá a vossa também. Os dados mais recentes mostram isto. Eu fui buscar dados de 2024. Mas se vocês forem buscar aqui, estamos aqui no 4G News, vocês vão ver que dados recentes, portanto esta notícia é de 30 de junho, tem 2 dias escritas por 4G News, dá conta que, apesar da excelente trajetória de descida, os dados históricos do Eurostat deixam um alerta importante aos consumidores. Portugal ainda sofre um custo de vida tecnológico elevado. Na classe de consumo, informação e comunicação, Portugal apresenta um nível de preços 10,4% acima da União Europeia, ocupando a 12ª posição entre os países mais caros da União Europeia nesta categoria específica. Esta é, aliás, uma das 2 únicas classes de consumo onde o nosso país se dá ao luxo de estar substancialmente acima da média. Significa isto que, embora a entrada de novos operadores esteja a empurrar os preços para baixo a ritmo acelerado, Portugal partiu de um patamar historicamente alto. É verdade, 4G News. E eu tive a oportunidade de provar aqui. Antes da Digi entrar já havia um desvio acumulado de cerca de 30%. Ok? Estamos neste momento ainda com 10 acima. Portanto, temos de continuar a pressionar as margens. Porquê? Porque outros conseguem fazer o mesmo ou melhor do que Portugal, porque Portugal não está no top 1, há países a fazerem melhor com preços mais baixos. Portanto, é isto que nós precisamos. Precisamos de concorrência, precisamos acima de tudo perceber que, às vezes, se estamos mal, nós precisamos de sacrificar em parte essa qualidade incrível que querem ter. Porque se eu tiver muita fome, eu não vou ao pão mais caro. Eu só preciso de pão. E em Portugal, nós precisamos de pão. Antes de começarmos a pensar em melhorar a nossa qualidade de vida, nós precisamos de conseguir garantir que todos tenhamos pelo menos o mínimo. E esse é o principal objetivo de um país do sul da Europa, como eu digo sempre, uma pequena economia aberta à beira-mar plantada. Portanto, é isto que nós precisamos, meus amigos. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam e vemos no próximo Viciado Comenta.